Olá, estamos aqui para mais um JITcast. E como não podia ser diferente, quem está aqui conosco são amigos. Porque, em primeiro lugar, dentro dos nossos valores, a gente é cliente, fornecedor, parceiro, sempre de amigos. Porque junto com o trabalho se constrói sempre uma relação com muitos valores. Então, é uma satisfação muito grande aqui estar com Edilan e com o Rodrigo aqui da Contar Consultoria, né? Uma empresa de contabilidade de consultoria, que somos parceiros há muitos anos e a gente quer contar um pouco dessa história. E muito importante também, porque eu percebo que é uma dor muito grande hoje dos empresários, a reforma tributária, né? O pessoal de e-commerce, a questão do DIFAL, do melhor modelo para muitas empresas estão no Simples para migrar. Então, acompanhe aí. Por favor, Edilan e Rodrigo, sejam bem-vindos aí, cara. Muito obrigado. Obrigado, André. Eu sou o Edilan, né, como o André já apresentou. Sou sócio da Contar. A gente trabalha juntos aí com o André há muitos anos, né? Quantos anos, André? Uns 15 anos, né? A gente estava aqui, né, relembrando o início disso, né, Rodrigo? Tem 15 ou 16 anos, né, que a gente trabalha juntos e aí aproveito até, né, Edilan, já que você tocou nisso, o quanto foi importante para as empresas, não só para a Multitex ou para a JIT, mas para todas as nossas empresas, ter essa parceria e essa consultoria, esse suporte, o serviço de vocês, né? Que a gente sempre pôde, juntos, construir a melhor visão. Porque eu acho que antes disso, né, Edilan, eu me formei em Ciências Contábeis. Edilan foi meu tutor, meu professor em Ciências Contábeis. E, assim, o quanto a contabilidade foi importante na tomada de decisão da minha vida inteira, né? Então, muitos negócios, ou quase todos, eles estavam pautados sempre na tributação. É verdade. Porque, falando de Nova Friburgo, aí a gente fala, são 28 mil empregados diretos no ramo de confecção, mais de 2 mil confecções, a importância que a confecção tem para o setor, né? A gente não vai falar só linkado à confecção, mas é um setor muito importante na cidade. E a margem que existe nesse negócio, ela é muito determinante de qual modelo você está usando, qual modelo tributário. E né? o modelo é errado, pagar imposto é errado, pagar a mais ou a menos, né? Que pagar a menos também é pagar errado, pode ser muito prejudicial para a empresa, né? Porque se pagar mais, você está perdendo competitividade, você está perdendo lucratividade, você perde margem. Se pagar menos, você fica com um risco tributário que amanhã não vai te prejudicar, mas daqui a 2 ou 3 anos, esse bumerangue volta e você não segura na mão, não. Volta na testa e vem pesado quando a tributação é errada. Então, São quantos anos de contar, Edilan? Para a gente contar um pouco da história, para a gente começar de fato aí com esse bom papo aí sobre a contabilidade. A Contar esse ano fez 13 anos, né, com a marca Contar, né? Eu e o Rodrigo, a gente já se conhece há alguns anos antes. A gente trabalhava junto, então a Contar tem 13 anos de marca, né? No escritório de contabilidade aqui em Nova Friburgo. A gente atua em todo o estado do Rio de Janeiro, temos clientes até em outros estados, né? Atuando em todos os ramos de setores de empresas, né? A gente não costuma falar que a gente é especialista, né? A gente é especialista em contabilidade. A gente trabalha muito no ramo de confecção, né? Que a gente está inserido em Nova Friburgo, indústrias em geral, comércio, serviços, transportes, toda essa parte que envolve contabilidade que todas as empresas precisam. Sim. Hoje, quantos clientes, Rodrigo? Pode contar para a gente? Pode. Hoje a gente tem em torno de 1.200 CNPJs, né? Dividido entre uns 400 clientes, 450 clientes, né? Hoje, nossa equipe nós temos 76 pessoas, né? A gente costuma dizer que é uma pequena confecção de burocracia, né? E é uma máquina, um exército para servir os melhores dos clientes, né? Porque a nossa especialidade, de fato, é lucro real e presumido. E a gente sabe que essa obrigação exige muita atenção, muito cuidado. São muitas informações, muitos dados para cruzar. E tem coisa que só resolve com gente, né? Porque o tempo é finito, é escasso, né? Todo mundo tem o mesmo tempo, então você só consegue multiplicar o tempo com pessoas, né? Óbvio que agora tem muita tecnologia envolvida e a gente está muito inteirado e antenado nisso, mas ainda assim a nossa matéria-prima são cérebros e a gente precisa de pessoas para isso. Então, temos lá 76 conosco, né? Somos 3 sócios, o Eduardo
também que ficou lá trabalhando enquanto a gente está aqui. Eu achei muito interessante o número que você falou, 1.200, com 400 e poucos clientes com 1.200. Eu imagino que alguns tenham filiais ou mais de um negócio, mas também imagino que tenham soluções tributárias aí que em alguns momentos vale a pena ter mais de um CNPJ, né? Sim, sim. Alguns arranjos sim, né? Principalmente na parte de confecções, né? Tem alguns arranjos tributários que dá para fazer de forma lícita, que às vezes a gente indica, né? Depende do caso, mas normalmente sim, né? Eu quando convidei vocês, né? Não só pela excelência de trabalho que vocês fazem conosco, mas assim, eu acho que é uma das, se não a maior dor hoje do atual confeccionista. Eu faço uma análise desse mercado assim, eu estou há 27 anos atuando nele, numa história de 70 anos de família, né? Sou a terceira geração, e nesses 27 anos tiveram muitas fases. Então, eu lembro no início, a primeira fase, o papo do confeccionista era, me indica um cliente, né? A dificuldade estava em vender, encontrar um bom cliente. Depois tinha uma dificuldade no recebimento, sempre muita inadimplência, ou um prazo de pagamento muito longo. E essas mudanças foram acontecendo. E a última fase, ou a fase que a gente está vivendo hoje, é a fase da internet, né? As pessoas, as confecções, eu hoje vejo os filhos dos confeccionistas, né, migraram a coisa para o digital, só que o digital traz junto muitas dores e dificuldades, né? Então, eu vejo muitas dessas empresas no Simples, porque uma questão que a gente tem hoje, que a gente pode falar bastante, é a questão do DIFAL no e-commerce, né? Sim. Que eu acho que talvez seja o maior desafio para migrar do Simples para o Real e para o Presumido. Se vocês puderem explicar depois o que é o DIFAL, por que ele acontece, né? Quais são as alíquotas. Então, eu vejo que o meu cliente hoje, a maior dúvida dele é qual o modelo tributário. E muito legal, Rodrigo e Edilan, eu tenho visto as pessoas que isso não acontecia, numa visão de médio e longo prazo. Então, eles olham e dizem assim, hoje eu sou simples, mas como que o meu negócio vai sobreviver, né? A reforma tributária chegando. Sim. Então, eu acho que é assim, um tema muito interessante para a gente abordar aqui é reforma tributária, é esse modelo como migrar do simples para o real ao presumido, sim, o presumido continua existindo, como é que vai ficar isso aí? Conta pra gente. Legal, primeiro começando pelo DIFAL, né? O pessoal fala, o DIFAL. O DIFAL é um mecanismo de proteção que os estados fizeram, né? Quando você vende para fora do estado para consumidor final, né? E aí é o caso, a maioria dos marketplaces e de plataformas próprias que vendem para o consumidor final, para a pessoa física lá na ponta, para tentar preservar as indústrias locais e os comércios locais, os estados instituíram o DIFAL, que é essa diferença de alíquota entre a alíquota interestadual e a alíquota interna, para dar um passo de igualdade. Então, por exemplo, aqui no estado do Rio, a gente tem 22% de ICMS. Um produto que vem de São Paulo, ele vem com 12%. Então, só aí você tem uma disparidade entre o ICMS, de quem vem de fora para dentro. Então, na tentativa de igualar essas condições, foi criado o DIFAL, que é essa diferença que você tem que pagar, nesse exemplo, de mais 10%. Eu imagino, Rodrigo, assim, né? Que você trouxe muita clareza e eu penso, por uma ótica, o DIFAL dentro do Estado é para ele proteger o empresário local para que alguém de outro estado não venda em condições melhores. Exatamente. Né? É isso. É uma legislação protetiva, né? Mas, assim, para a gente que está fora e é um município exportador, vamos chamar assim, né? No bom senso de exportar produtos nossos para outros estados, a gente sofre com esse DIFAL, né? Mas, assim, há algumas soluções pontuais que dá para se fazer para elidir isso. Hoje, por exemplo, essa questão do Simples está limitado, não tem DIFAL nas operações do Simples. Há uma decisão judicial segurando isso, né? A boa notícia é que, assim, teoricamente, a reforma tributária termina com o DIFAL. A reforma tributária aqui ela vai ser longa, ela está começando agora, né? A partir de janeiro do ano que vem, entra o CBS, que é o PIS e COFINS, e o ICMS entra a partir de 29 e vai até 33 numa progressividade. Mas, ao fim desse processo, se acaba o DIFAL. Por quê? Vai ser uma alíquota única em todo o país. Então, essa desigualdade entre alíquotas deixa de existir. A questão é que até lá tem bastante tempo e ainda dá tempo de fazer alguns planejamentos tributários, benefícios fiscais, isso tudo ainda está válido, mesmo de forma transitória, mas ainda é válido. Então, tudo precisa ser olhado sob certa ótica, né? E no Simples Nacional, né, que é hoje o regime tributário que não paga o DIFAL,
ele é limitado a uma venda de 3.600.000 ano, né, que é o limite estadual do Rio de Janeiro. Se você passar esse limite, você deixa de pagar o ICMS por dentro do Simples e pode até continuar no Simples pagando o ICMS por fora. Aí você vai incidir o default de qualquer maneira. A covardia é que esse limite de 300 mil, né, 3.600.000 ano, dá em média 300 mil mês, é desde 2006, desde que foi instituído o Simples Nacional, na Lei Complementar de 2006, o limite já era 3.600.000 e é até hoje. Deveria ser corrigido todo ano, né? Ter um índice de correção. Justamente. Que o valor... eu vi até um índice, eu vou chutar os números aqui, não tenho a precisão, mas em 2006, uma empresa do Simples com esse faturamento podia contratar 500 pessoas. Hoje, são 100 pessoas com o mesmo faturamento. Não são esses números, né, mas só para exemplificar que a perda do valor do dinheiro ao longo do tempo não foi corrigido para o teto. Quando lá atrás o teto do Simples, muitas empresas conseguiam estar, hoje, principalmente no e-commerce, você abre uma loja, facilmente você estoura esse limite do Simples. Então, Sim. Que atrapalha muitas pessoas de quererem crescer, principalmente em faturamento. Dividindo aqui um pouco a pauta, né? Assim, para quem está começando hoje, sem dúvida nenhuma, a melhor opção é o Simples Nacional, né? Sim, né? sim. Começar pelo Simples. Vocês têm um estudo, um número de até quanto de faturamento vocês aconselham ser pelo Simples? Porque o Simples, ele é uma escala de percentual o percentual vai aumentando à medida que você vai faturando mais. Então, eu imagino que tem ali, em algum momento, passando de determinado faturamento ou de determinada faixa, você já começa a ter um equilíbrio para poder migrar. Faz sentido ter um número? Faz, mas não é uma regra mágica. Porque você conhece bem muitas empresas, né, e muitas confecções, cada empresa se comporta de uma forma. Apesar de ser o mesmo negócio, produtos similares... cada empresa tem seu número. Então, uma empresa no Simples, né, o Simples, a regra é única, né? Quanto mais você fatura, mais a alíquota você paga, maior o imposto que você paga. Normalmente, lá por volta de 200 mil, 250 mil, você já está pagando uma alíquota ali entre 10% e 11% de imposto, que talvez, dependendo da composição, um lucro presumido ou um lucro real fique melhor. Claro que tem essa questão do default, tem a questão do INSS sobre a folha de pagamento. Então, não é uma métrica única. Tem que olhar todos os números da empresa para fazer sentido a opção do Simples ou qualquer outro regime tributário. Por isso eu penso que é consultoria, né? Não é só contabilidade, né? Você tem que entender todo o histórico para poder construir o melhor modelo, né? Exatamente. E, normalmente, assim, quanto mais apertada a margem, mais viável se torna um lucro real, que normalmente é a opção que as pessoas fazem imediatamente. E, especialmente nessa questão de e-commerce e de plataformas, há muitas despesas, né? A gente sabe que o próprio Mercado Livre, o Shopee, eles cobram muitas tarifas ali dentro, então às vezes isso fica oculto, a margem de lucro é muito apertada e muitas vezes alguns profissionais continuam indicando o Simples por uma questão de facilidade, de simplicidade, porque o lucro real de fato precisa ter um certo controle e uma acurácia um pouco melhor dos números. Mas se você está com a margem bem apertada no dia a dia, está faltando dinheiro no caixa, tem mês que vira positivo e negativo, pode ser que o lucro real seja uma opção para você. E trazendo uma clareza no que você falou, né, Rodrigo? Por exemplo, de forma muito direta, a comissão que é paga a Shopee no lucro real, né? Exatamente. Se você puder explicar um pouquinho como é que funciona o crédito e débito no real, sim, acho que ele é interessante. E trazer essa questão dessa, por exemplo, a comissão, ela bate na despesa. Um ponto só antes, né, de uma coisa da qual eu não concordo, até porque sobre esse tema, se a gente for pensar no que concorda ou não concorda, tem muitas coisas, mas não é sobre concordar, é sobre cumprir a lei, né? Eu acho um absurdo quando eu vejo um faturamento no marketplace e o imposto sendo pago pelo valor que o produto foi vendido. Sim. Né? É uma coisa que não entra na minha cabeça. Por quê?
Nós tivemos um marketplace por 15 anos, e qual o modelo que a gente construiu no marketplace? Eram 2 notas que ia para o cliente. Uma nota era do produto e a outra nota era do que o marketplace cobrava de comissionamento, que era referente ao serviço que ele estava fazendo. E aí, quem paga? Nós, quanto marketplace, pagávamos o nosso imposto do serviço e o cliente pagava o imposto da mercadoria dele, né? E eu vejo, por exemplo, o Mercado Livre, Shopee, o marketplace, de uma maneira geral, vende um produto a R$30. Ali está incluso frete, está incluso todo o serviço e o imposto do empresário é tirado numa nota de R$30. Sim. Isso não faz o menor sentido, né? Sim. Né? Mas, enfim, foi só para abrir aqui um parênteses de reclamação sobre o modelo. Se você puder falar do lucro real para a gente. Você está coberto de razão. O Simples, infelizmente, eles colocaram esse título de Simples Nacional, né? Tornaram uma forma mais simplificada para cobrar mais imposto, na minha avaliação, né? Tanto que essa questão do Edilon falou, que está tantos anos sem correção. Isso é uma grande injustiça, se você pegar pela questão lógica, né? Só o próprio salário mínimo corrigiu quanto nesse período, né? Mas o lucro real te permite fazer esse tipo de dedução, né? Você pode deduzir todas essas tarifas, correio, tudo isso do imposto. Então, a gente vai ter, primeiro, 2 grandes esferas, né? O imposto federal e o imposto estadual. Primeiro, do imposto federal, que a gente opta pelo lucro real ou presumido fora do Simples. O lucro presumido que está com seus dias contados, mas vamos ainda falar sobre ele. Até janeiro ele vale, mas a partir de janeiro não mais, por conta da reforma tributária. Você paga um valor sobre uma presunção de lucro. Então, o governo estipulou lá que é uma presunção de lucro e você paga sobre isso. Ponto. Você não deduz nenhuma despesa. É como se fosse um Simples, mas de uma forma diferente. Já o lucro real, sim. Você tem... Dentro dessa esfera do federal, você tem o PIS e COFINS, que vai ser substituído agora pelo CBS, e aí você pode pegar créditos sobre as suas compras, seus serviços e tudo que você adquire para a comercialização e industrialização dos seus itens. Então, há um conceito de débito e crédito que, por exemplo, se você, para vender 100, você custou 80, você pega o crédito dos 80 e debita dos 100, então você vai pagar imposto sobre os 20. Isso é no âmbito do PIS e COFINS. Além disso... E um parênteses aí, né, Rodrigo, que pelo menos assim, de uma maneira muito clara, eu sempre pensei, ver se faz sentido, o que para mim era um grande divisor entre o presumido e o real, era que no presumido... teoricamente era para empresas que tinham uma rentabilidade muito maior, né, ou maior, e tinham um interesse em distribuir esses lucros, porque a distribuição já era feita de forma isenta, praticamente. Isso. Enquanto no real você era um modelo para quem tinha menos rentabilidade, né, e não tinha tanto interesse em distribuir, porque o percentual de distribuição de lucro no real era 30% do... Chega a 34%, né? 34% do lucro, é imposto. Isso. Aí, além do PIS e COFINS, você tem o IR e a contribuição, que são esses que podem ser até 34%. Então, de fato, se você tiver lucro na operação, porque aí juntam outras despesas que não estão ligadas à industrialização ou comercialização, como folha de pagamentos e outras despesas, você, no fim, paga sobre o lucro. O lucro real, como você bem falou, eles te majoram uma alíquota, te cobram até um pouco a mais, mas você descansa. Se você tiver muito lucro, você... No lucro presumido. No lucro presumido, perdão. Sim. Eles te majoram, você até paga um pouco mais de presunção, mas você descansa, você não fica neurótico atrás de despesa e o que isso vai virar. Traz uma previsibilidade um pouco melhor e muita gente opta por isso, né? Mas também está com os dias acabados. Vai todo mundo para o confronto a partir de janeiro no CBS. Tudo que você compra vai debitar do que você vende. Então, você vai pagar sobre esse resultado. Eu não tinha pensado sobre isso, né? Quem tem que estar mais preocupado hoje no contexto da reforma é quem tem uma operação mais rentável, né? Exatamente. E feita de uma maneira mais tranquila, que é quem, de fato, está no lucro presumido. Seria isso. Exatamente. A reforma vai trazer grande mudança no conceito cultural dos impostos, né? Que hoje o PIS e COFINS, principalmente, que é a primeira mudança, ela está dentro do valor do produto. No exemplo que você deu aí dos R$30, dentro dos R$30 tem PIS e COFINS. O conceito do CBS é que o imposto vai ser por fora. Vai ser R$30 mais CBS. Ou R$28 mais R$2 de CBS para virar os mesmos 30. Então, esse vai ser sempre valor do produto mais impostos. E
ele vai trazer a possibilidade para as empresas do Simples também optarem por pagar o CBS por fora do Simples. Chama Simples. Simples... É apuração assistida, né? Tem um outro... Vai ser o débito e crédito do antigo PIS e COFINS, da CBS, dentro das empresas do Simples. Então, o primeiro prazo é que as empresas do Simples precisam fazer essa opção agora em setembro, só que sem alíquota. A gente não tem alíquota ainda de quanto vai ser o CBS. Uma coisa importante que eu acho para quem está assistindo, Edilan. Então, se você tem uma empresa no Simples hoje, sabe que até setembro você tem que fazer uma opção de modelo, não é isso? Isso. Que não tem ainda alíquota definida, que é muito estranho isso, né? Brasil! Brasil, né? justamente. Mas vamos lá, Edilan, para qual tipo, orienta um pouquinho quem está assistindo do seguinte, que tipo de modelo vale a pena uma migração? É difícil se falar isso sem alíquota definida, mas... Assim, o modelo normalmente é das empresas que têm muito custo com fornecedores. Né? Então, pouca margem? Quem tem muito custo com o fornecedor, teoricamente, tem pouca margem? Pouca margem, eu queria ser mais específico. Se a sua folha de pagamento representar muito do seu custo, por exemplo, sua folha de pagamento é 70% e 30% do seu custo é com nota fiscal... Então, você tem menos fornecedor nesse caso. Menos fornecedores, menos créditos. Sim. Se é o contrário, a tendência de fazer a opção da CBS por confronto vai ser maior. Porque você tem muita nota fiscal, muitos fornecedores, muitos créditos. Teoricamente não é uma regra de novo, mas se você tem uma indústria com efetivamente mão de obra, com tudo, provavelmente é melhor você continuar no modelo existente. Sim. E se você compra e revende, pode ser que nessa compra e revenda o seu valor de nota fiscal de entrada seja maior em percentual e aí você faça uma migração. Isso é só uma teoria, né? Isso é uma, né? A outra você é uma indústria de matéria-prima, você é uma indústria de tecido que está no Simples Nacional. Os seus clientes querem o crédito. Precisam, na verdade. Precisam do crédito. Então, se você for do Simples Integral, né, do conforme é hoje, você não vai dar crédito. Que antes dava o crédito integral de PIS e COFINS, vai acabar o seu crédito que você vai dar para o seu cliente vai ser limitado ao que você paga dentro do Simples. Digamos que seja 1%, que vai estar lá dentro da tabela do Simples. 1%, você só vai dar 1% de crédito. Só que aí seu cliente vai falar, eu preciso de 8% de crédito. Isso. Então, dependendo do seu tipo de negócio, também vai te forçar a fazer por confronto. Você falou em cliente precisar do crédito, né? Eu utilizo o lucro real há mais de 16 anos, né? A gente falou aqui que a gente se conhece aproximadamente há 16 anos. Quando eu levei minha contabilidade para vocês, já era lucro real, né? E tem um ponto muito interessante nisso. Hoje, quando alguém do lucro real compra conosco na JIT, né? Ele recebe 22% de crédito ICMS. Sim. E eu acho isso um ponto a chamar a atenção aqui, que olha como é legal. Se você compra dentro do estado, você está fortalecendo o seu estado. Se você compra dentro da sua cidade, você está fortalecendo mais ainda a sua cidade. Eu valorizo muito essa coisa do ciclo virtuoso. É aquele giro do dinheiro, ele vai e ele volta no próprio local, né? Sim. E além do que, como você falou, Nova Friburgo, você usou o exporta, né? Você falou em exportar, como se fosse essa venda de produto nossa. Sempre foi muito legal, porque o nosso cliente sempre foi de fora. Então, se a gente imaginar países como a China, que tem como propósito exportar para produzir dentro, gerar valor e vender aquilo para trazer o dinheiro de fora. Numa analogia interestadual e municipal, a gente faz isso em Friburgo. Sim. A gente produz aqui a lingerie, o tecido, fechadura, o cadeado, é uma cidade industrial, Sim. Ela vende e o recurso vem para dentro da cidade. Isso é muito legal. Sim. E se as pessoas conseguirem comprar a matéria-prima aqui dentro, tanto no metal mecânico quanto no têxtil, no vestuário, elas ganham um crédito maior de ICMS e o ciclo virtuoso está acontecendo, né? Exatamente. O dinheiro está girando aqui dentro. Eu acho isso muito, muito interessante.
Esse equilíbrio, né, do ICMS foi justamente para isso, né? O crédito é maior dentro para ser competitivo, né? A gente sabe que tem outros estados que têm benefícios fiscais também, que têm umas alíquotas diferenciadas, então, mas é sempre vantagem. Então, quando for comprar uma matéria-prima, especialmente, tem que fazer a conta, né? Se você vai pegar 22% de crédito e em São Paulo só te dá 12%, cara, se a diferença for menor do que 10%, não precisa nem fazer conta. Você tem que comprar aqui. Porque você vai pagar menos imposto. Às vezes o cliente fica de olho ali no preço final, no preço do quilo, e esquece do imposto. Aí quando isso vai para o contador, chega no final do mês, paga uma guia de imposto muito mais alta, e fala, meu Deus do céu, e agora? Agora já era, você está na hora de fazer aquela análise, né? Mas muita gente se atém somente ao preço. O que a gente sempre orienta que não. Olha o contexto como um todo, né? O crédito de imposto é hoje, e na reforma tributária vai ser mais vital ainda, que você olhe de quem você está comprando. Se você comprar de uma empresa no Simples, que não opta pelo confronto, você vai perder o crédito. E agora a gente está falando só de CBS, mas no futuro breve também o ICMS, que vai virar o IBS. Então... Esses dias você me fez lembrar agora uma ligação que eu fiz para o Edilano, não sei se ele vai lembrar, eu estava em São Paulo e fui atender os clientes em São Paulo vendendo os tecidos da JIT. A gente tem representantes no Brasil todo, são 34 representantes. E estou lá em São Paulo atendendo e eu não tinha me atentado. Quando eu ia vender a mercadoria, eles sempre me perguntavam de onde eu ia faturar, e eu dizia que era de fora de São Paulo, então eu ia dar o crédito 12% para eles. Perfeito. E eles me falaram que se eles comprassem de dentro de São Paulo, seria 18%. Isso, ali que eu estava lá 18%. Então, me chamou a atenção e é justamente o que a gente vive de contrário aqui, né? Que é importante fazer essa conta. E uma pergunta para vocês que eu já ouvi e não sei se faz sentido ou não. Duas preocupações. Uma, né? É sobre essa questão do imposto. O imposto já está descontado na conta ou no pagamento. E uma outra situação é se a pessoa que te vendeu não pagar o imposto, se isso vai poder ser descontado de você. A gente acho que conversou uma vez isso, né? Sim. Se você puder explicar isso melhor, Edilei, se de fato vai acontecer ou não, porque é muito assustador você imaginar que agora você tem que controlar a contabilidade do seu fornecedor. Isso não faz sentido, né? Esses são dois novos termos que, né, a gente vai começar a falar, que um é o split payment, que é a retenção do imposto já direto na fonte pagadora. Então, um exemplo, você vai comprar com cartão de crédito, o lojista vendeu por R$100, vai R$5 para o governo a título de imposto e 95 vai para o empresário. Então, o governo vai ter prioridade nesse recebimento. E o termo, né, dessa operação vai ser split payment. Mas aí sobre isso, você deu o exemplo do cartão, ficou muito claro, muito claro. Uhum. Agora, eu quando vender um tecido, eu também já vou... como é que fica essa relação quando eu vender um tecido, quando o meu cliente for pagar? Porque o exemplo do cartão que ficou para mim, ficou claro, mas eu entendo que a operadora de cartão é uma instituição bancária, né? Então, é fácil dela fazer essa retenção. Como é que é no comércio normal do dia a dia, da padaria, do serviço, da nossa relação comercial, por exemplo? Teoricamente, ainda está limitado aos pagamentos eletrônicos, aos meios eletrônicos. Tá. O split payment só vai funcionar como uma antecipação para pagamentos eletrônicos. Ainda não está muito claro em quais operações vão ter, mas a gente acredita que nos Pix, no cartão, nos boletos. E isso vai ter split payment. Nos boletos? Também. Por exemplo, você gera um boleto lá para mim de pagamento. Eu vou lá e vou pagar o boleto. Isso, quando entra no Itaú ou em qualquer rede bancária, ele já retém o imposto de você. E já repassa ao governo. Eu tenho brincado que isso é uma reforma maligna, né? O governo se isenta de responsabilidade e transporta para toda a sociedade a cobrança, né? À medida que eu sou contador e eu presto serviço para você, se eu não emito a nota, você quer o crédito. Rodrigo, quero o crédito. Se eu não pagar o meu tributo, como você falou, você também não pode se creditar. E isso vai gerar uma cascata de cobranças internas no Brasil inteiro, que vai aumentar a arrecadação de uma forma ou de outra, né? Mas sobre esse tópico eu acho ele muito perigoso, né? Se você puder falar um pouco melhor sobre isso. Se a pessoa não pagar o imposto, eu não me acredito. Eu até entendo que se a gente olhar a lista hoje de devedores de impostos é algo absurdo, né? Inclusive, grandes instituições bancárias, esse dia eu vi aí na televisão alguns bilhões de uma grande instituição, enfim, né? Exatamente. Então,
ok, eu acho que eles têm sim que trabalhar para evitar esses grandes devedores, sem dúvida, e evitar o débito de impostos. Até porque muitos empresários, quando passam uma situação econômica difícil, que uma das opções, se está certo, errado ou não, enfim, não vem ao caso, mas uma das opções é eu deixo recolher o imposto, depois eu vou negociar isso lá na frente, né? Até porque ninguém liga cobrando no outro dia, nem nada disso. Sim. Mas daí eu entendo o governo querer performar melhor nessa arrecadação. Agora, daí a não acreditar a quem não pagou, como é que eu controlo o meu... Isso vai acontecer, Rodrigo? Sim. E como que eu controlo quem me forneceu? Teoricamente vai acontecer. Já tem um portal que essa informação vai estar lá disponível do crédito que você pode pegar. E quem pagou ou não o seu tributo. Mas esse portal eu consulto antes de comprar? Seria isso? Teoricamente, você... Não, depois que você compra e se o cara pagou. Aí se o cara não pagou, eu devolvo a mercadoria? Isso. Aí vai ter uma... Olha, você não pagou, vou te devolver, né? Estão dizendo, inclusive, que vai haver uma forma que, ao você pagar os R$100, você já paga o imposto do cara. Para garantir o seu crédito. Você faça um split payment offline. Invertido, entendeu? Ele te deu a nota lá de R$1.000. Se ele tem débito no portal, quando eu pagar, já você já recolhe para você poder se creditar. É uma segurança que você vai ter. Isso aí eu achei interessante, pelo menos o seguinte, eu não preciso controlar a vida de ninguém. Sim. Se na hora que eu vou gerar, eu checo lá e ele tá devendo, eu vou lá e recolho. Eu vou lá, recolho e continuo comprando. Menos mal. Esse portal já está no ar, né? Desculpa te cortar. Já está no ar. Né, hoje está funcionando com todas as notas, né, todas não, né, mas a maioria já está saindo com a CBS de teste. Então, essas notas fiscais estão nesse portal e os créditos também, todas as notas que a empresa tomou já estão no portal. Já simula, né, a guia para emitir os valores, só não simula o crédito, porque como ninguém pagou o imposto ainda, no portal só tem o débito, ninguém tem crédito. Tem os créditos, os possíveis créditos, mas nenhum crédito efetivado, porque ninguém pagou o imposto. Qual é o endereço desse portal? Eu quero conhecer. É Portal da Conformidade. Aí tem que logar lá com o certificado digital da empresa. Tem que logar. Isso. Aí você vê os dados reais da sua empresa. E qual é a opinião de vocês sobre isso tudo, sobre a reforma, sobre isso tudo? Né? A minha opinião é que, assim... No fim, vai ser muito bom. Eu entendo e acredito que vai ser muito bom. Vai ter redução de impostos? Eu entendo que sim. Porque à medida que... O Brasil sempre foi um país injusto em termos tributários, né? A formatação do tributo, esse tributo por dentro, sempre mascarou muitas coisas, né? A gente está falando, e até a alíquota ainda não saiu, e deve sair depois da eleição, porque vai ser a maior alíquota do mundo do IVA. Estão se estimando 28%. Entretanto, hoje, estudos já dizem que a gente paga mais do que 28% de imposto. Tá? É óbvio, porque essa reforma também só está tratando do consumo, não está tratando sobre imposto sobre a renda, sobre os lucros e nem INSS, nada disso. A gente está simplificando ISS, PIS e COFINS e ICMS. Basicamente é isso. Mas, à medida que todo mundo, o imposto é claro e todo mundo pode pegar a cadeia anterior indistintamente, porque também antes, agora inclusive... Você só pode pegar os créditos à medida da essenciabilidade do seu negócio. Então, um exemplo esdrúxulo que eu gosto de usar. Explica o que é isso pra gente. Por exemplo, se você comprar papel higiênico para sua empresa hoje, eles entendem, há uma corrente forte que diz que o papel higiênico não tem nada a ver com a produção de tecidos. E eles não deixam você acreditar do papel higiênico. E na reforma você vai acreditar. E na reforma você é um conceito muito mais abrangente. Tudo que você comprou tem imposto, logo você pode pegar de volta. Então, isso torna um modelo um pouco mais menos inseguro, né? E também vai diminuir os contenciosos tributários no Brasil, que tudo vira briga, né? Aí alguém discorda do papel higiênico, entra na justiça, isso fica rodando. Então, assim, quando você pensa que você vai pagar 28 só sobre o que você agrega e toda a cadeia, me parece que vai ficar mais justo. Ninguém vai pagar 28. Você vai pagar 28 sobre o que você agrega. Então, se você tem lá um custo de 60%, 70%, você vai pagar 28% de 30% a 40% dentro da sua margem. E no final, quando essa caneca chegar lá no consumidor final e ela for vendida por R$100, como todo mundo pegou o imposto anterior, ela só de fato incidiu 28%, concorda comigo? Sim. Se todo mundo pegou toda a cadeia anterior,
Cada um foi recuperando a sua fase e ela só de fato pagou 28. E vê se essa conta fez sentido, uma conta rápida que eu nunca tinha pensado sobre. Um produto de R$100 que eu me apropriei de 80, eu estou pagando 28 sobre 20, eu estou pagando 5,6%, Exatamente, seria isso? Exatamente. Então, 5,6 do todo equivale Exatamente. a 28 do 20%. Isso, e assim, vai deixar quem tem as maiores margens pagar os maiores impostos. E que tem a vida mais apertada, menos impostos. Por exemplo, se você tem uma margem ali entre 20% e 25%, você vai pagar 5%, 4,5%, 5% de imposto. E com o fim do presumido, como é que fica a distribuição de lucros? É o modelo do lucro real que vai se usar? Não, o fim do presumido é forma tudo de é falar. complicado, Né? Ah, sim, sim. O lucro presumido ainda vai existir para o imposto de renda e contribuição social, que hoje o PIS e COFINS é sobre o faturamento, a alíquota fixa sobre o faturamento. Essa alíquota fixa do PIS e COFINS vai acabar, vai virar CBS, confronto. A parte de imposto de renda e contribuição social não tem nenhuma alteração, vai continuar da mesma forma, com as mesmas regras, com as mesmas presunções, os mesmos limites, né, que até ano passado você podia distribuir qualquer valor de lucro isento, tanto no lucro presumido, no simples ou no lucro real. A partir desse ano, os valores acima de 50 mil mensais incidem uma retenção na fonte que se chama imposto de renda mínimo. Independente do regime que você está usando. Independente do regime. Há correntes dizendo que o Simples Nacional não incide, mas... Né, judicializaram muita coisa, mas... mas em regra geral é 10% do que exceder 50 mil de distribuição de lucro empresa para o sócio pessoa física. Então, é só empresa sócio pessoa física. Quando tem uma estrutura de holding, né, que tem um sócio pessoa jurídica de outra pessoa jurídica, essa distribuição continua isento. É só quando vai para o bolso da pessoa física que tem essa isenção, essa retenção chamada imposto de renda mínimo. Então, fazendo um resumo aqui, né, o que esse tema de a contabilidade, vocês passam por isso com certeza, é como separar com amigos e começar a falar de fórmulas matemáticas. A maioria das pessoas se assusta e não querem nem falar sobre o assunto. Talvez quem está assistindo ali agora fale, não quero assistir esse negócio, mas não estou entendendo é nada. Sim. E ok, né? Isso aí, Mas o que eu acho que é importante com o resumo que a gente está falando? Primeiro, empreender vale a pena? Sim. Acho que é muito importante empreender, vai lá, abre o seu negócio. Se puder, inicia no MEI, migra para o Simples. E tem um momento... Ter um contador é fundamental? Sim, com toda certeza, né? Sim. Não só um contador, só que existem muitos contadores que servem simplesmente para entregar lá a escrita, para gerar a guia. E eu acho que não é esse modelo, né, cara? Eu acho que a gente tem hoje um cenário muito diferente. Sem dúvida nenhuma, tem um contador para desenhar isso tudo e acompanhar. Abrir uma empresa no Simples, está operando, até porque a gente tem lá na bandeira, né? Ordem e progresso, é muito bacana, mas eu sou a favor do progresso e ordem. Primeiro abre a empresa, bota para acontecer, trabalha e agora, peraí, agora eu quero migrar o regime, agora eu quero entender a coisa, né? Já tem uma atração. E aí você vem entender. Eu preciso entender de reforma tributária? Gente, quanto mais conteúdo você tiver sobre qualquer tema, melhor sem dúvida, né? Mas eu acho que o que a pessoa aqui, quem não gosta dessa área, diferente da gente aqui, que pode passar aqui algumas horas falando disso com prazer, né? Eu penso que comece um negócio no MEI, comece um negócio no Simples, veja e faça sempre conta e comparativos de qual momento seja a hora de migrar para um lucro real ou para um lucro presumido, esteja bem assessorado aí sobre a reforma, né? Sim. E atento, porque nem sempre quem compra mais barato está de fato comprando mais barato se não teve os créditos, enfim, né? Eu queria aproveitar esse gancho e também desmistificar uma lenda que se colocou, né? Que é a questão da empresa lucro real versus simples, né? A gente acompanha aí que muitas pessoas sustentam isso como uma verdade. Eu estou no Simples porque é menos fiscalizado. Eu estou no Simples por... Cara, e eu queria deixar aqui o seu testemunho. Você é lucro real há tantos anos. Quantas vezes você foi fiscalizado de fato? Nenhuma. Por quê? Porque hoje quem é fiscalizado é quem erra mais. E às vezes no Simples você tem uma exposição muito maior. Porque a gente dizia outro dia, né? O Simples, qual é a base do faturamento do Simples? Qual é a base do imposto do Simples? Faturamento. Se alguma coisa anda diferente do faturamento, você está exposto.
aos cruzamentos hoje que são muito simples, muito fáceis. Eu acho que quem quer fazer bem feito, sem dúvida, o lucro real é algo que você pode fazer sem receio nenhum, até porque você não precisa ser fiscalizado, porque você está entregando todas as informações ali, Exatamente. o cruzamento está Você pode ser acontecendo, fiscalizado. você pode ser a qualquer momento, está tudo certo, né? Exatamente. E às vezes as pessoas espalham esses alardes de que é mais... Porque, assim, sinceramente, para os contadores, e eu acredito que tem muitos nos ouvindo, é difícil fazer lucro real. É mais complicado, é mais trabalhoso. A gente precisa ter uma parceria com um empresário muito boa. A gente precisa ter as informações a tempo, com velocidade, para que a gente possa trabalhar. A gente tem que investir em equipe, em estrutura. Mas, assim, talvez em 80% dos casos, o lucro real ou impacto é menor de tributos. Porque as margens são muito apertadas, principalmente nesse ramo de vocês. Tudo muito apertado e também vocês vivem ciclos, né? E são cíclicos. Às vezes compra muito, às vezes compra menos. Então, se você tira uma média do ano e compara com o simples, que é faturamento vezes alguma coisa, dá um imposto, e você compara com o lucro real, que você tem cíclicos, você compra mais, você compra menos, você sofre um pouco mais também com os reflexos do mercado, né? A gente acompanha alguns clientes de marketplace, por exemplo, que tem meses que vendem muito pouco, a venda cai porque muda o algoritmo lá da exibição da coisa e o faturamento cai pela metade. E se você tem uma estrutura de custo já pré-formatada, às vezes o lucro real ele responde muito bem. Aquele mês que você mais precisa de alívio de caixa, o lucro real te atende, porque você comprou na mesma média, só que seu faturamento baixou de forma abrupta e você se alinhou em termos de tributo. E você vai pagar um pouco mais quando faturar um pouco mais. Então, eu queria desmistificar isso, porque muita gente bota esse fantasma, só que assim, às vezes tem 2, 3, 4, 5 empresas no Simples correndo muito mais riscos, porque ele está errando mais. Porque hoje é muito simples, através da IA e das formas eletrônicas de fiscalização, eles cruzarem quem é o seu parente, quem é a sua irmã, quem é o seu cunhado, quem é a sua mãe, que está com outras empresas, às vezes no mesmo lugar, às vezes na mesma plataforma, a empresa entra num lugar, o cliente entra num lugar e recebe 5 notas diferentes de várias empresas. Eu não estou aqui para criticar nenhum modelo, eu só estou para dizer que existe uma vida após o simples. Escutem seus profissionais, ouçam seus profissionais, e se seu profissional simplesmente dizer que não vale a pena, desculpa, procura uma outra opinião para te mostrar numericamente que não vale a pena. Talvez não valha, mas só dizer não é muita conta para dizer que não vale. Sim. Se tiver uma continha ali, ó, você compra tanto, sua despesa é tanto, aqui não vale, a alíquota final é X. Ok, mas pode ser que vale a pena, né? Por exemplo, essa questão do default. Muita gente fala do default. A gente sabe que hoje o marketplace, talvez a maioria deles, 50% das vendas é para São Paulo. Ou 40%. E muita gente, por exemplo, pelo Mercado Livre, já está obrigada a ter uma filial no Full lá em São Paulo. E você sabia que se você tem uma filial no Full, mesmo no Simples, você não paga default? Porque a sua mercadoria já está dentro do Estado. E muita gente está trepado dentro do Simples, com uma filial do Full funcionando e ouvindo o fantasma do default. E 50% da sua venda não incide default, ou 40%. Aí você vai falar, pô, o default é 10%. Só que se ele incide sobre metade da sua receita, ele é 5%. Então talvez faça sentido você ir para o lucro real, mesmo que ainda esteja no tamanho do Simples. Então tudo é conta, né? Como você falou, a consultoria é uma coisa mutante. A lei muda e a gente se adapta e muda também. Não adianta você pegar um modelo pré-fixado e ficar ali. Se você está naquele modelo, você está atrasado. Eu penso, Rodrigo, que agora assim não tem tempo mais para isso, né? Dos benefícios fiscais. Mas eu lamento muito, olhando para trás, Nova Friburgo, com esse potencial todo, teve considerado acho que a maior cidade com postagem de marketplace, né, em dias específicos. Como que lá atrás não houve aí um trabalho, né, de uma criação, de um benefício fiscal específico, como tem lá Extrema, em Minas, né, que paga 1% do ICMS quando a venda é para o consumidor final, porque isso tudo teria trago um desenvolvimento para a nossa região muito maior, né? Muitas empresas que saíram não teriam saído. Agora, eu acho que a coisa assentou, não é hora mais de sair, não é hora de tomar grandes decisões, porque você tem um fim, né? Não é amanhã, mas tem. Mas tem, Agora, eu lamento, fico triste, eu gosto, né, de falar, caramba, como é que o setor não se uniu e criou isso? Eu falei aqui no podcast com um amigo que vem de marketplace que eu acho que eles já deveriam ter uma associação, até porque quando você tem um problema com uma empresa do tamanho que são essas empresas, você sozinho não representa nada. Cadê a associação de sellers, né, que compõem aí
um número aí de centenas de milhares para poder se posicionar, pleitear, lutar por algumas coisas, né? E a gente tinha até um posicionamento político, né? Em alguns momentos a gente tinha deputados nossos aqui, né? Locais que poderiam brigar por essa causa, né? Talvez um pouco de falta de foco, né? Às vezes o empresário fica ali muito ligado aos seus problemas e não pensa em se reunir numa forma coletiva para pedir seus direitos, né? E de fato isso faz falta, né? A gente tinha os deputados, tinha uma oportunidade, tinha outros exemplos de outros estados e podia ter copiado, e concordo com você. Você sabe o que eu penso, Rodrigo? Sabe o que muitas vezes faltou, cara? Clareza do empresário até de saber o que ele precisava. Sim. Porque as pessoas têm o hábito de reclamar, o imposto está ruim, isso está ruim. Mas espera aí, entende? Porque, sem dúvida, nós tivemos um momento, né, com representantes onde poderia ter dito, olha, eu quero que seja assim, assado, né? Uhum. E aí eu acho que faltou o próprio empresário ter, o coletivo, né, ter clareza disso, sem dúvida nenhuma. E essa questão de reclamar, né, muitas das vezes é reclamar só para esbravejar, não é uma reclamação pontual. Ó, minha dor é exatamente essa. Reclama do coletivo, que está ruim, a margem é baixa, estou vendendo pouco, mas o que são as dores? O que precisa ser remediado, né? Então, talvez a falta dessa clareza, né, que foi o que você falou, que os empresários, né, não consigam se reunir para definir, ó, isso aqui a gente precisa resolver, porque a reclamação geral são coisas genéricas muitas das vezes. O que eu vejo, né, a vida do empresário, ela é uma vida... Nós somos empresários e sabemos, né? E a gente vê a maioria dos empresários com qual questão, né? Apagando incêndio. Tem sempre aquele... Eu gosto da pirâmide você imaginar os 3 níveis, né? Ou você está no estratégico, ou você está no tático, ou você está no operacional, ou no tático, ou no estratégico, né? Porque essas coisas são construídas no estratégico. Sim. A hora que ele marca uma reunião com vocês, a hora que ele discute o tema, a hora que ele entende o contexto. Só que é muito apagar incêndio, né? O Brasil tem muito dessas coisas. E aí é todo um contexto, se a gente for falar agora de taxa da Selic, que está extremamente alta, de uma instabilidade jurídica, de uma instabilidade política, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que o empresário acaba vivendo muito no operacional, apagando incêndio e trabalhando pouco o estratégico. Queria aproveitar para que vocês dessem aí passasse o Instagram da Contar, falasse do endereço de vocês, até porque vocês estão super bem localizados, né? E que fosse de uma maneira aí um convite a quem está assistindo a marcar uma reunião, a conhecer a proposta de vocês. Aqui é zero comissão, zero favorecimento, na verdade, é valorização de quem trabalha bem. Eu sou uma pessoa que vou lutar sempre pelas empresas friburguenses e porque quem tem valores, né, nos segmentos. E, sem dúvida nenhuma, a Contar é uma das maiores empresas, eu não sei dizer se é a maior ou não, mas é uma das maiores, com uma referência no segmento e que me atende muito bem. Então, queria agradecer a sua generosidade, dizer que a gente está lá hoje, a gente está no prédio da Superpão, no 5º andar, num espaço muito bacana, que a gente montou com muito cuidado e carinho, tanto para os nossos colaboradores quanto para os nossos clientes, né? Temos espaços multifuncionais, um auditório próprio que é cedido quando os funcionários precisam. Dizer que a gente é uma empresa que há 13 anos atrás foi fundada do zero, você acompanhou esse histórico. Eu e Edilan começamos essa jornada juntos com 5 colaboradores, hoje nós temos 73 e com muito orgulho, 63% da nossa renda hoje vem de fora de Friburgo também. Então nós somos uma empresa exportadora de serviços que traz recurso e emprega pessoas aqui. Então isso também é um fato que também nos dá muita felicidade. Inclusive fomos agraciados agora com o prêmio da ACIANF há 2 ou 3 meses atrás, que reconheceu a nossa história, né? Porque, de fato, a gente se orgulha muito, porque foi uma ascensão longa, 13 anos, mas muito meteórica, né? A gente já passou por 5 sedes, né? A gente tem um tamanho hoje legal. E eu queria agradecer a você e dizer que, sim, que se vocês estiverem por aí, quiserem bater um papo, a gente é assim, espontâneo, livre, não tem segredo, isso eu não vou dizer, isso a gente conversa, bate papo e se rolar negócio, rolou, se não rolar, a gente fez bons amigos e numa próxima a gente se verá, não tem coisa escondida ou detalhes que ficam para trás. Nosso Instagram é @contarconsultoria, né?
A gente posta bastante lá, tem uma rede bem Ativa. movimentada, ativa, né? Como o Rodrigo disse, a gente está ali na Praça Marcílio Dias, né? No mesmo prédio do Superpão mesmo. A gente costuma falar que lá o café é mais barato. Então, quero agradecer vocês, muito obrigado, dizer que foi uma satisfação muito grande estar aqui. E você que assistiu, teve dúvida, volta o trecho, ouve de novo, entende. Não crie rejeição à contabilidade, tá? O presente, hoje, talvez isso não faça tanta diferença, mas pode ter certeza que para o futuro da sua empresa, as suas escolhas contábeis vão fazer toda a diferença. Então, quero agradecer a você que assistiu e, mais uma vez, a vocês. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado, André.